Saquinho não, mas o saquinho permite que você borrife álcool, passe um cândida, tá? Uma prévia. Todo material que entrar dentro do aquário, ele tem que ser higienizado, tá? E assim, o ideal é aquela situação de tudo estar ao seu redor. Então, eu tenho uma mesa com tudo que eu vou utilizar, tá? Um instrumental. Eu tenho uma outra mesa com cloro, com álcool, com água oxigenada, qualquer coisa que eu for utilizar para higienizar. Então, nada entra no meu espaço de trabalho sem ter sido devidamente higienizado. Obrigado por ter lembrado da embalagem. Bom, depois a gente tem aqui vinagre, sal de fruta. Para que vinagre? Para que sal de fruta? Tá? Para fazer um ajuste de pH. Então, o ajuste de pH ele é feito com ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico, ou com hidróxido de cálcio. Não vou utilizar ácido clorídrico e hidróxido de cálcio, mesmo que seja uma solução bem diluída. Tá? O sal de fruta você usa para levantar o pH. Para levantar o pH. Tá? Já o vinagre para acidificar. Eu não consigo me livrar muito... Oi? É bicarbonato de sódio, né? É bicarbonato de sódio. Eu gostei do... Isso, você chega lá. Eu usaria bicarbonato puro, mas não sal de fruta. Uhum. Gostei da engenhosidade. Tá. Bom, uma coisa que não dá para livrar é o controle de pH. Mas não preciso de um pHmetro digital ou coisa do gênero. Um teste de piscina atende? Atende. É o ideal? Não. Um papel de tornassol que eu compro fácil, uma embalagem, por R$15, atende, tá, num ambiente caseiro. Não adianta querer falar assim, eu quero partir do ambiente caseiro para o laboratório e utilizar o mesmo recurso. Aí complica um pouquinho. Tá? Bom, um filtro de vidro ou um filtro metálico, um porta-filtro. Tá? Um porta-filtro. E um filtro de papel de café, um coador de café. Atende ao que eu preciso. Tá? Lamparina de álcool e álcool. Então isso aqui foi só aquela ideia que está nesse documento que vocês receberam. Só estou agora explicando um pouquinho melhor essa questão. Depois, o meio de cultura. O grande segredo que todo mundo teme. Então, eu já fui em vários cursos, e o pessoal chega... Não, eu quero saber qual é o pulo do gato, qual é o meio de cultura? O meio de cultura está aberto. É uma referência que você encontra a hora... Vocês digitarem Sigma Aldrich, tá? Média, né? Meio. Orsted. Na hora você já vem todos os meios, não precisa fazer... A banana que você usa. Tá? A banana, tá vendo o segredo? Bom, então vamos lá. O pessoal não quer pesquisar, o pessoal quer a coisa mastigada, né, cara? Não, tem umas bananas, cara, que se você pegar aquilo lá é isopor. Mas o que você falou é certo. A pessoa quer o pulo do gato, mas não quer trabalhar em cima Eu vejo no mercado, o cara quer o pulo do... O cara não quer pesquisar, o cara não quer estudar, o cara quer... Bom, então o que a gente tem? O 20-20-20, ele te dá uma base. Tá? Por que a gente usa o 20-20-20? Poder utilizar qualquer substância, mas aí você não vai ter o micronutriente, você não vai ter um pouco disso. Então, 1 grama para dar assim, o arroz e feijão, o básico. E você incrementa utilizando nitrato de cálcio, que te dá o nitrato e te dá o cálcio, que no 20-20 não tem cálcio. Depois você usa 250 mg de sulfato de magnésio, que você compra em farmácia, tá? Cápsula, e você utiliza para dar o magnésio e o enxofre. Água de coco. Por que água de coco? Tá? Não só potássio. A água de coco, ela traz muitos micronutrientes dissolvidos. Então você dá uma suplementada. Tá? Então se pensar assim, ó, estamos enriquecendo o meio de cultura. Poderia utilizar 100? Pode, mas a gente pode enriquecer um pouco mais. Tá? Água mineral. Por que água mineral? Sem contaminante. Sem cloro. Tá? O contaminante não é nem grande problema. Você fala assim, ó, peguei uma água, ela estava meio ali esverdeada, tinha algum cheiro estranho, alguma substância. Na hora que você ferveu, não é o problema. Tá? Vamos lá. Porque se ela está contaminada, tem alguma substância dissolvida que pode comprometer. Mas o principal problema é o cloro. Tá? Então você utiliza água mineral. Banana, 20 gramas. O que a banana vai trazer?
traz o potássio, a banana traz açúcares, tá? Traz vitaminas. Então você dá uma enriquecida nesse meio de cultura. Madura, a banana verde ou... Não, mas tem diferença. Tem, faz diferença. Geralmente madura. Tem algumas, no Havaí, com o Simbídio, eles usam muito a banana verde, tá? Então no Havaí tem referência do uso de banana verde. Fazem questão de, na referência, colocar banana verde. Mas geralmente se utiliza banana madura. Oi? Os laboratórios havaianos falam que fazem questão de falar que é verde, porque na verdade eles usam madura. Vai saber, tá? 10 gramas de ágaro cantém. Você encontra em qualquer loja de produto oriental, tá? Como cantém. Então 10 gramas. Qual é a função do agar? É formar o gel, tá? Ele que forma o gel. 2 gramas de carvão ativado, tá? Esse carvão ativado se encontra em farmácia. E tem uma coisa que faltou aqui, que eu reparei agora. Falta o carboidrato, falta o açúcar, tá? Já tá lá. É que eu pulei. Tá? Então o açúcar, 20 gramas também, para atingir o carboidrato necessário para dar o start no processo de germinação. Aí tem o modo de fazer, tá? Não vou entrar detalhadamente cada um, mas qual é aqui o pulo do gato? Cada tipo de sal se dissolve um pouco de água. 20, 20, 20, dissolvo num frasco com água. Nitrato de cálcio, no outro frasco. Sulfato de magnésio no outro frasco. O açúcar no outro frasco. E na realidade, eu estou dissolvendo tudo para depois misturar, tá? Não adianta eu chegar e falar assim, não, vou colocar o 20-20-20, nitrato de cálcio, o sulfato de magnésio. Não, é cada um deles diluído para depois misturar. Qual é a depressão? Eles mesmos acabam tendo uma reação, exatamente, tá? E essa reação pode comprometer o equilíbrio no meio de cultura. Então, esse é um segredo? Eu não considero segredo, porque isso a literatura traz. Eu considero segredo algo que eu faça, tá? E não está escrito. Ok? E não existe isso. Então na literatura diz, não misture porque pode precipitar, pode reagir, pode... Então você tem todo o descritivo para isso. Protocolo de trabalho. Então essa é uma forma de você fazer. Bom, cheguei, tá? Misturei todas as substâncias, diluí, misturei, tá? Levei para fervura. Tem que ferver? Tem. Porque na fervura é o momento em que o agar vira. Então a fervura ela é fundamental para quando resfriar, forme o gel. Então o agar ele tem que chegar a 90 graus de temperatura pelo menos, para quando ele chegar a 40 graus, ele começar o processo de gelificação. Pô, eu quero montar um laboratório, tá? Lá no Ceará, a temperatura vai me ajudar pra caramba, tá? No crescimento da planta. Aí você atinge 38 graus dentro do frasco. Vai quebrar no ar-condicionado. Tá? Vai ficar líquido. Aí tem que aumentar a quantidade de agar, aí fica duro demais, a raiz não consegue absorver os nutrientes, então tem todos esses cuidados, mas não é nada do que já não tem escrito. Que verdura que você tem para descontaminação, mais ou menos, de uma panela de pressão? Bom, tempo de fervura... Aí você tem que tomar um outro cuidado, que é, exceder o tempo, você pode estar também queimando muito. Sim, principalmente açúcares, tá? Caramelizar, o que não pode acontecer. Então, o tempo de panela de pressão, tá? Você marca o seguinte, 15 a 20 minutos após atingir o pico, tá? Porque a panela de pressão, ela vai trabalhar com 1,5 atmosfera de pressão e 120 a 121 graus. Tá? Então, se atingiu 1,5 atmosfera, você atingiu 121 graus. É diretamente proporcional. Então, 15 minutos, na hora que atingiu a pressão, está de bom tamanho. Tá? Ah, eu esqueci, ficou 30 minutos. Ainda está ok. 35 minutos, caramelizou. Tá? Caramelizou. Então, são alguns cuidados. Bom, fervi, distribuir o meio de cultura nos frascos. Depois de ter distribuído o meio de cultura nos frascos, eu fecho, espero esfriar. Não fecho o frasco
quente, porque se eu fechar o frasco quente, depois que esfriar, cria vácuo, e aí na hora de abrir eu não consigo abrir. Então deixa esfriar, depois que esfriou, fecha. Fechou? Coloca um pano de prato dentro do panela de pressão, não coloca o vidro direto com o metal, então um pano de prato ou algum anteparo ali, para deixar uma certa distância entre o fundo da panela e o frasco. 15 minutos de fervura, está esterilizado. Tá? Na hora que eu for colocar dentro do meu ambiente de trabalho, aí dou uma passada de álcool, água oxigenada, cloro, o que eu tiver ali, mais acessível, e levo para dentro. Cloreto diluído? E para o cloreto diluído. Tá? Resolve sem... Quanto? Vamos colocar aí 20%, dá uma boa margem de segurança. Tá? Bom, aqui tem um detalhe fundamental. Todo material que eu for utilizar, ele tem que ser também autoclavado, ou seja, tem que passar pela fervura. Então, como que eu faço isso? Eu envolvo tesoura, envolvo faca, envolvo bisturi, tudo que eu for utilizar esterilizado, envolvo em papel alumínio, tá? Fecho, levo para a fervura. Ferveu, esterilizou. Ah, detalhe, ele não pode ter contato com a água, ele tem que ser fervido no vapor. Tá? Então, se eu tenho água no fundo, ele tem que estar em cima de algum objeto. Em cima do frasco. Em cima do frasco, perfeito. Em cima do frasco, que ele tem que ser esterilizado no vapor, não na água. Tá? Então, esterilizou no vapor, na hora de levar para dentro, eu levo e desembrulho dentro do ambiente de trabalho. Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. O que eu levo? Tesoura, levo pinça, levo papel de filtro, tudo que eu possa utilizar, ele tem que ser esterilizado. Então, é necessário um estudo prévio, tá? Pensando o que eu vou utilizar, qual é a sequência que eu vou utilizar, e levar todo esse material esterilizado para o ambiente de trabalho. Tá? Bom, feito isso, vem a etapa de fazer a sementeira. Nós temos duas situações, uma cápsula fechada, uma cápsula verde, ou uma cápsula aberta. Na cápsula fechada, eu posso colocar até em cloro puro, hipoclorito puro. Peguei a água sanitária, coloquei no frasco, colocar, não tem problema. Porque o cloro ele não vai atuar dentro da cápsula. E a cápsula é estéril. Eu não tenho nenhum problema dentro da cápsula. A cápsula é estéril. Ela não vai absorver, o tempo que vai ficar não vai absorver. 10 minutos, 15 minutos não vai absorver. Se eu deixar de um dia para o outro, aí eu já começo a ter problema. Mas quando a gente utiliza? A 20% tá bom. Tá? 20% diluído, 10, 15 minutos ali, já esterilizou a cápsula externamente. Esterilizou a cápsula externamente, eu lavo ela, tiro desse frasco e coloco num outro frasco com água estéril. Tá? Então isso eu posso fazer aqui, fora do ambiente. Na hora que eu for levar para dentro do meu ambiente de trabalho, eu abro um frasco só com água, esterilizado, tiro a cápsula aqui, tá? E coloco ela só para tirar o cloro. Por que para tirar o cloro ali? Na hora que eu for abrir essa cápsula, o cloro pode escorrer e contaminar a semente. Então eu dou uma lavada nela para tirar o excesso de cálcio. Tá? Bom, temos ali então solução por 15 minutos, tá? Água esterilizada, aí abre a cápsula com cuidado e tudo mais. Na hora em que eu abro essa cápsula, ela vai estar exposta no meu meio de trabalho. Então lembra aquela situação da lamparina. Tudo tem que ocorrer ao redor. Estou falando de lamparina, mas pode ser um bico de Bunsen, pode ser... Eu tenho que ter uma fonte de calor, uma fonte de fogo. Tá? Então eu deixo ela o mais próximo possível dessa chama. Ok? Depois, com a ponta de uma pinça, com a ponta de um bisturi, aí eu abro o frasco, com a ponta da faca, o bisturi, tesoura, pinça, qualquer coisa, eu dou uma batidinha para cair a semente no frasco. Então é bater a tesoura, bater o material que eu estiver utilizando, eu bato na ponta do frasco. Eu não vou enfiar dentro do frasco. Se eu enfiar, eu estou correndo risco maior de contaminação. Tá? Então, abro o frasco. E aí entra aquela questão da prática. Eu tenho que estar com o frasco na mão, tá? Com a tesoura, a pinça, o que eu vou utilizar. Eu tenho que abrir o frasco, ó, movimento. Eu tenho que abrir o frasco, tá? Na minha área de trabalho, segurar a tampa, segurar o frasco, pegar a semente, colocar, fechar o frasco novamente e manter tudo isso dentro
Oi? Pegar no fogo. Higiene das mãos, fundamental. Ah, com luva ou sem luva? Depende do que você se sentir mais confortável. Tá? Pode ser com luva, pode ser sem luva. O importante é que esteja esterilizado. Ok? Tá? Se você quiser, por exemplo, fazer um trabalho mais cirúrgico, luva te dá mais segurança para isso. Só lembrando que cada vez que você tirar A mão para fora, você vai ter que higienizar novamente. Tá? Na hora de fechar o frasco, eu passo na hora de fechar o frasco, eu passo a borda do frasco na chama, para depois fechar. Tá? Isso me garante uma esterilidade da borda e cria um certo vácuo, porque na hora que você aqueceu ali, o ar também aqueceu. Na hora que você fechar o frasco, baixa a temperatura, então isso ajuda a diminuir o risco de contaminação. Risco, tá? Não estou falando que vai acabar com a contaminação. Situação 2, a cápsula aberta. Tá? Cápsula aberta é relativamente mais simples de trabalhar, embora exija mais cuidados. Com a cápsula aberta, o que eu faço? Eu coloco a semente diretamente na solução de água sanitária. Tá? O tempo tem que ser menor, 3 a 5 minutos. Mais do que isso, eu estou matando a semente. Então é rápido, 3 a 5 minutos. Depois eu jogo essa solução no filtro de papel. Por que no filtro? Eu tenho que escorrer, mas eu tenho que segurar a semente. Tá? Depois que escorreu a água sanitária, eu lavo 2, 3 vezes com água. Então 2, 3 frascos de água esterilizada para lavar. Estou lavando a semente, tirando o excesso. Depois eu posso utilizar uma seringa. Tá? Pego, encho a seringa com água e a semente e só vou injetando em cada frasco. É uma maneira bem simples e dá bom resultado. Tá? O procedimento é mais ou menos o mesmo, com um com o outro. Diferença, cápsula fechada ou cápsula aberta. Ok? Próximo. O André, eu utilizava, fiz com ele muito tempo atrás, quando eu comecei a ter um pouco de curiosidade, com o próprio clorito. Sim. Já direto, só com uma solução menor. Mas isso não afeta, ele tem resultado. Tem resultado, exatamente. Você já está fazendo esterilização química já direto. Direto. Tem vantagem e tem desvantagem. Qual a vantagem? Nem o crescimento não interfere tanto. Qual é a vantagem maior que eu vejo? Você reduz o risco de contaminação. Qual é a desvantagem? Em vez de você ter... Você pode alterar o viticultura. Altera um pouco, pode alterar. Você teria que ter uma concentração acima de 10% para alterar. Tá? Menos que 10% não alteraria. Mas eu vejo assim, a semente vai ficar muito tempo em contato com o cloro. Então você pode induzir a uma pequena mutação, tá? Uma pequena mutação, ou você pode matar a semente. Então você coloca num frasco, você não tem como contar a semente. Então é normal na primeira sementeira você ter 500 plantas num frasco. Tá? Depois você vai subdividindo, mas 500 plantas. Você faz com cloro e vai ter ali 20, 30 plantas. Então boa parte vai morrer. Aí também já é um processo de seleção, às vezes até benéfico. Né? Bom, só para ilustrar, tenho esse blog que não é do Brasil, se não me engano é de Portugal. Ele mostra passo a passo, tá, qual seria o processo. Então são apenas fotos, eu quis resgatar algumas que eu tinha, mas não tive tempo hábil para buscá-las. Pode passar na sequência. Então a cápsula, primeira coisa, lavar a cápsula, aquela lavagem básica, tá? Depois deixar imersa, tá? Aqui é apenas um anteparo, uma placa de Petri, um papel filtro. Ah, não tem placa de Petri. Qualquer coisa que você esterilizou serve para isso. Ah, tem um prato lá de vidro, esterilizei ele, posso usar? Lógico, não tem problema nenhum. Papel de filtro. E eu vou manipular, vou trabalhar com ela sobre esse papel. O papel está estéreo. Então, o meu apoio está esterilizado, ou o papel está esterilizado, e ali eu consigo ter uma área de segurança de trabalho. Tá? Corto as extremidades. Depois de cortar as extremidades, eu abro a... Tá? Pode passar.
abri, expus a semente. A semente está estéril. E aqui é que eu tenho cuidado em pegar com a ponta do bisturi, com a ponta da faca, uma tesoura e colocar dentro do frasco. Próximo. Tá? Então aqui mostra a semente sendo exposta. Próximo. Próximo. Aqui só vai variar. Aqui já está aumentando o tamanho da semente até chegar no tamanho que ela seja visível para a gente ter ideia do que é essa semente. Tá? Mais um. Aí, ó. Essa é a semente de orquídea. Aquela está no aumento de 120 vezes, se não me engano. Tem uns microscópios pequenos eletrônicos, coisa barata, inclusive, que você pode tentar ver com, não sei o nome da solução, para ver viabilidade. Sim. É barato isso. É barato. Esses microscópios que você pluga no computador, está na faixa aí de R$50. Tá? Ele não tem uma resolução boa. Nem no Santa Efigênia, qualquer lojinha por aí hoje você encontra. De 400 a 700 vezes, 1000 vezes, você vai encontrar tudo de... Só que assim, para orquídea, para semente de orquídea, um aumento de mais de 200 vezes não faz sentido, tá? Porque primeiro você tem que ter a prática para você ajustar o microscópio. Quanto maior o aumento, mais sensível é a resolução. Segundo, que não vejo necessidade, não vejo viabilidade do uso do microscópio, a não ser que seja pesquisa, que você tenha que fazer uma seleção, tentar ver com um grupo de sementes que seja mais robusta, coisa do gênero. Tá? Que você tenha que pegar uma a uma, aí é um outro trabalho. Agora, mesmo uma sementeira que os laboratórios fazem por aí, é desnecessário. Tá? A grande sacada da semente de orquídea é que ela tem uma quantidade muito grande, então num fruto é uma quantidade absurda, 800 mil, 1 milhão de sementes. A dispersão dela no ambiente é fantástica, porque ela é muito leve, então ela pode ser dispersada para qualquer ambiente, mas ela não tem reserva nutritiva como qualquer outra semente. Por não ter reserva nutritiva, ela depende de algo que traga esse start. Na natureza são as micorrizas, que são fungos. Em laboratório é o controle do pH que vai dar isso. pH eu não cheguei a comentar. O pH ele tem que estar ao redor de 6, 6,2. Tá? Muito abaixo disso compromete, acima pior ainda. Tá? Então 6, 6,2 é considerado ideal. Próximo, por favor. Então aqui ele mostra, ó, aqui é uma questão de estar filtrando as sementes, filtrando a solução, para utilizar essas sementes. Próximo. O meio de cultura, onde vai ser colocado a semente. Pode passar, pode passando, que agora é só o controle, ó, fazendo a sementeira com a seringa. Próximo. Aqui já a semente germinada. Dá para contar a quantidade de semente germinada aí? Não, tá? É absurdo. Então esse é aquele estágio. No meio caseiro, você pega, ela dá uma seringada dentro da... Você não tem a menor ideia da quantidade. Não só em ambiente caseiro, mesmo em laboratório não tem. Tá? Por exemplo, de uma cápsula, dá para brincar com 100 a 200 frascos. Tá? Com uma cápsula. Brincar. 100 a 200 frascos, assim, sem medo de ser feliz. Tudo Tá? bem, mas você vai fazer em casa os primeiros frascos, você vai fazer quantos? Antes de replicar. Aquele ali faz dois, faz uns. Não, você faz dois ou faz três? Tá? Digamos assim, hoje se eu fosse fazer, para brincar, 10. 10 para garantir 1. Para garantir 1. Tá? Porque volta naquilo que eu expliquei no começo. Aceitável em laboratório, 3 a 5%. Mais do que isso, tá? É risco. Não precisa ir longe. Uma situação que nós vivemos em casa. Eu devia ter mais ou menos umas 100 mil mudas em laboratório em condição de frasco. Eu viajei uma semana e os meus filhos resolveram brincar no ambiente, no laboratório. Tá? Aquela cena de eu sei fazer, tudo mais, então resolveram brincar. Quando eu voltei, depois de uns 10 dias, foi assim, ó, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Aí eu desativei o laboratório. Tá? Naquele momento desativei o laboratório. Não era o momento para... Ou eu profissionalizava, tá? Ou eu então resolvi, naquele momento, optei por desativar o laboratório. Este ano nós estamos reativando. O Renato Ximenes, que vocês conhecem, tá? Nós montamos um protocolo, montamos um ambiente de trabalho. Então este ano nós reativamos
o laboratório, para nós e para prestar serviços de sementeira ou meristema ou PLB, aí são as várias técnicas.